seu contexto de família, de maternidade, funcionou. Não é para todo mundo, assim. O quanto está sendo bom hoje ter os meus 2 filhos, mas já teve muitas vezes que eu não quis. Sofro preconceito, mas eu não tô nem aí pra ninguém. Ela é minha filha, não importa a cor. Cadê? Pensa. A Elia concorda que discorda. Ai, tive muitos. Porque, não sei se a palavra talvez seria discordo com ressalvas, na verdade. É o amor da vida, é uma mudança gigantesca, é uma renúncia gigantesca que a gente tem na vida ter um filho. Então, dizer que em certos momentos não se arrepende, eu acho que é um pouco pesado. Tem momentos, por exemplo, de liberdade, tipo, sair pra tomar uma cerveja final de semana, pegar uma carteira e poder sair e falar assim, putz, se eu não tivesse um filho, minha liberdade estaria intacta, né? Então, assim, não me arrependo de ter tido meu filho, mas dizer que em nenhum momento eu imaginei a minha vida sem o meu filho, com a minha liberdade sem o meu filho, eu acho que seria um pouco mentira. Então, em certos momentos tenho um arrependimento de pensar, tipo, putz, como seria a minha vida hoje se eu não tivesse um filho, né? Tive filho com 18 e 22, foi uma loucura, um caos, e tinha hora que eu olhava pra criança e, meu Deus, eu podia cancelar isso? Será que dava? Mas eles são incríveis, amores da vida, mas eu já me arrependi muitas vezes. Bem, porque eu acho que é aqui. Troquei de opinião. Eu acabei ouvindo o que vocês falaram, eu acho que eu troquei, porque eu já tive alguns momentos da vida que eu fiquei, tipo, meu Deus. Acho que foi bem no ato que eu tive meu segundo filho. Meu primeiro, ele tinha 1 ano e 6 meses quando eu engravidei. Era uma gravidez que estava sendo de um aborto espontâneo, então eu fiquei muito naquela, eu não quero, eu não preciso nesse momento, não vai dar certo, vai atrapalhar a minha vida. Então, inúmeras vezes eu fiquei pensando que ia ser a pior coisa da minha... Até porque as pessoas falavam muito isso pra mim. Vai ser o pior momento da sua vida, você é maluca, ter 2 filhos, 2 crianças pequenas. Então, eu acabava dando ouvidos a isso e eu, por um bom tempo, na minha gestação mesmo, eu queria não ter. Mas hoje, graças a Deus, eu até me arrependo um pouco de ter ouvido as pessoas, ter me deixado influenciar sobre isso, porque eu acho que filho é bênção. Então, hoje, eu discordo com ressalva porque eu penso que o quanto está sendo bom hoje ter os meus 2 filhos, mas já teve muitas vezes que eu não quis e não quis assim mesmo. Bem, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu fiz uma fertilização e nessa fertilização eu perdi. Então eu recebi uma bênção. A minha filha é filha do coração. Então não me arrependo nada do que eu fiz, porque foi a melhor coisa. A minha vida mudou em 2 dias quando eu recebi essa criança. Eu recebi a minha filha com 2 dias de vida. Então, assim, em 2 dias eu tive que acordar de 3 em 3 horas e era um sonho meu. Então eu curto cada momento da minha filha, cada segundo. Então isso para mim foi muito importante na minha vida. Eu nunca me arrependi de ter tido meus filhos. Foram fases totalmente diferentes da minha vida. Meu filho tem 20 anos. Foi começo de tudo, começo do meu amor, de uma vida cheia de planos. Meu filho de 20 anos foi o caminho. O meu de 12 anos foi a calma, foi a paz, foi, sei lá, o amor que eu conheci meu marido quando eu tinha 13 anos, enfim. Então, é uma vida longa, enfim. E ele é a cópia fiel do meu marido, ele é o que me segura, ele é o que me fez reerguer, porque há 2 anos e meio eu perdi meu marido vítima de um assalto na frente deles, no dia do meu aniversário, então foi um baque tremendo. E aí a gente precisou se
se unir forças para poder se reerguer. Amamentar é um privilégio, né? E não é para todo mundo, porque dentro do contexto que aquela mulher se tornou mãe, o seguir adiante depende muito do entorno, né? Uma rede de apoio faz toda a diferença. E aí, a mãe que não tem uma rede de apoio, ela tem que voltar às vezes ao trabalho com 1 mês, com 2 meses, às vezes ela, dependendo da classe social que ela tem que deixar o filho em casa para cuidar do filho dos outros. Então, como é que ela vai amamentar aquela criança até os 6 meses? E, às vezes, ela tem o psicológico, né? Fica muito abalado. Então, aquela criança, às vezes, ela ama, né? Aquela obrigação de amar o filho, mas o psicológico está bagunçado e não consegue realizar, né? Amamentar o filho. Ou a criança, acontece uma coisa no meio do caminho, né? Adoeceu, ficou no hospital, nasceu prematuro. Então, assim, a cobrança e a romantização de que mãe é a mãe de verdade é quem amamenta, né? É muito grande, como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. A maternidade é muito louca e não se resume só na amamentação. Eu posso dizer isso como experiência própria, né? A minha filha chegou para mim com 2 dias de vida. Então, eu até tentei, o médico me passou um remédio para mim poder produzir leite, para mim poder amamentar. Eu comprei um kit que preparava o leite para ela e colocava para ela poder sugar, né, mamar. E não deu certo, mas eu também não me frustrei por isso. Nós tivemos momentos lindos e maravilhosos na hora que a gente fazia a troca da amamentação, que ela estava sendo amamentada através de fórmula. E o amor que ela sente por mim, assim, é inexplicável. Só me torno mãe se eu amamentar. Não. O amor, eu não geri. Então, eu não posso dizer que eu tive aquele amor de mãe acompanhando aqueles 9 meses, aquela coisa. Não, eu não tive nada disso. Não sei, acho que eu tô nesse momento. Acho... Caraca. Não sei. Eu tô arrepiada. Na verdade, né, com idades diferentes, assim, são 8 anos de diferença para cada um. Na verdade, eu abri mão não só dos meus, eu abri mão de mim para cuidar deles, para estar ali junto. Não me arrependo, jamais, mas eu abri mão de ser moça, viajar pelo mundo. Era o meu sonho, gente, fazer o quê? Né? Mas eu abri mão desse sonho que até hoje eu ainda fico assim, mas eu não me arrependo. Eu abri mão numa viagem que nós fizemos, eu estou tentando me recolocar no mercado de trabalho novamente. E aí, no bate-papo, estamos lá conversando, eu pensei que fosse brincadeira. E aí, falou assim, Alessandra, eu tenho uma vaga para você, mas em São Paulo. E eu estava no processo final, né? Porque, embora a Ana Clara veio para mim com 2 dias, o processo é longo de adoção, demora. Aí meu marido, vai. Aí depois eu parei e pensei, eu falei, cara, só se eu estiver louca. Assim, por mim, eu iria, mas eu pensei nela. Aí depois nós voltamos da viagem, viemos embora para casa. E ele falou assim, Alê, no Rio tá difícil a recolocação. Vai para São Paulo, eu seguro as pontas. Aí eu fui, entrei em contato com meu amigo. Preenchi a vaga. Então eu perdi uma oportunidade por pensar na minha filha. Poderia estar recolocada lá em São Paulo, ganhando um excelente salário, no mesmo nível que eu tinha. Mas acabei abrindo mão por causa da minha filha. Meus sonhos foram todos deixados de lado. Faculdade que eu queria voltar, não consegui, não pude, optei por ficar com meu filho. Falei, tudo bem, né? Temos que criar uma criança. A gente vai deixando de lado, porque tem um motivo e acreditando que daqui a pouco vai dar certo, mas ver todo mundo seguindo e você ficando para trás é muito difícil, né? Mas ter um filho sempre foi meu sonho, então dói, não é pouco, mas tá tudo bem também, porque eu tenho conseguido ser a melhor mãe que eu posso ser para ele, então tá tudo bem, mas abrir mão dói. Bom, eu acho que eu sou a única que estou fora desse quadrado. O com ressalvas é porque eu falo sobre mim. Por exemplo, quando eu tive meu primeiro filho, eu trabalhava numa loja.
E aí, depois que passou o período de 6 meses, eu tinha a opção de voltar ou não. Eles falaram, olha, infelizmente agora você tem que decidir, ou você volta ou você não volta. Daí eu olhei para aquela criança e falei, meu Deus, tão pequenininho vou botar na creche, aí começa aquelas opiniões de creche, todo mundo falando, e daí eu pensei, se eu não voltar agora, eu não vou voltar mais. Isso foi eu, tá? O meu pessoal, eu sei que cada um tem uma história. E aí eu falei assim, cara, se eu não for, se eu não encarar, se eu não separar isso agora, eu não vou separar mais. Então eu voltei a trabalhar quando ele tinha 6 meses e não deixei essa situação intervir, sabe? Deixei ele na creche e fui trabalhar. O meu segundo filho, ele era muito bebezinho quando a minha caminhada na internet começou a dar certo. Por isso que tem essa ressalva. Se eu tivesse dito não, hoje talvez eu não estaria aqui. Eu não teria alcançado coisas que eu sonhei para mim e para minha família se eu tivesse dito não a algumas oportunidades. Eu acho legal, assim, que no seu contexto de família, de maternidade, funcionou. Não é para todo mundo, assim. E eu, por exemplo, abri mão dos meus sonhos porque eu precisava sustentar meus filhos, assim. Tipo, de fato, assim, dar comida, comprar roupa, levar no médico. E aí, quando você passa a pensar nesse contexto de não tinha o pai, sabe? Você tem a sorte, eu entendo, incrível, mas assim, o que acontece? Por isso que eu contei as duas versões, tá, gente? Que é muito importante, porque principalmente porque hoje em dia, na internet, as pessoas veem os influenciadores, criadores de conteúdo como, olha que vida boa. Então, assim, eu contei também a primeira parte de que eu abri mão quando meu filho tinha 6 meses, porque eu era uma vendedora de shopping. Então, eu trabalhava até meia-noite. Eu não tinha folguinha, eu trabalhava sábado e domingo. Assim, tinha situações que às vezes meu marido ia no shopping tomar um sorvete, ficava lá sentado na porta com um carrinho, esperando eu sair, e eu trabalhando. Mas eu sabia que se eu não trabalhasse, ia cair a renda da minha casa. Nem preciso pensar. Muito. Muita coisa. Eu me sinto. Por quê? A Ana Clara, ela veio para completar aquilo que eu sempre sonhei. E como eu disse, né, no início, ela é do coração. Só que eu não me senti menos mãe por ela não estar no papel. Eu fui mãe desde o dia que eu recebi aquela bebezinha no meu colo. Sofro preconceito, mas eu não tô nem aí para ninguém. Sabe por quê? Ela é minha filha, não importa a cor. A minha filha é negra e eu e meu marido somos brancos. Independente da cor, o que vale é o amor. E é show preconceito, é muito amor, carinho para todo mundo e respeito. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. O tempo todo eu tive ali uma vida estruturada com meu marido, com meus filhos e né, meu marido que carregava a gente. E minha vida mudou totalmente. Totalmente depois que o meu marido faleceu e a minha potência foi só crescendo, mais ainda. Então, sempre o meu filho fala isso. Quando eu crescer e for metade do que a senhora é, pra mim já tá legal. Pra mim já tá ótimo, mãe. Eu não preciso de mais nada. Viver aquele sonho de maternidade, lutando pra caramba pra tudo, fazer tudo dar certo e ninguém tava ali cuidando, foi difícil, mas eu falei assim, eu vou conseguir. Tudo vai dar certo, pra todo mundo o tempo todo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E foi dando certo, né? Passar por cima de tudo isso, ser referência para as pessoas e continuar firme, sem cair, sem cair, sem cair, sem medo e pé na porta, pé na porta, pé na porta, mesmo cansada de lutar, porque eu tô nesse momento, falo assim, gente, eu não aguento mais, ter que ficar me autoafirmando, ter que ser forte, ouvir que eu sou forte, ouvir que eu sou incrível. Eu falei, gente, eu não quero ser mais incrível, né? Eu queria estar num momento assim, paz, quero descansar. Mas tô aí, sou forte pra caramba, me reconheci e tô no processo, né? Porque às vezes eu nem sei quem eu sou. Eu falo assim, meu Deus, tô vendo no automático. O que você sonha? Eu nem sei mais o que eu sonho. Mas eu sei que eu sou gigante demais. Demais, demais, demais. E a construção de mulher que eu venho sendo, dizem isso pra mim, né? Às vezes eu falo assim, para, não acredito. Mas quando eu olho no espelho assim, sozinha, paro e penso, falo assim, meu irmão, que orgulho. Bento, eu espero que ele tenha uma sorte de ser meu filho, porque eu tenho sorte de ser mãe dele. Eu sou gigante, sou. Então eu tenho muito orgulho de quem eu venho me tornando. Eu não sei quem eu sou não, mas consegui, de certa forma.
Sim, assim, junto com todo o amor, eu fiquei muito mais forte, porque eu vou fazer tudo que for necessário para eles serem felizes e serem bons. Eu vou fazer tudo, que quer que seja. É o suficiente. Assim. E acho que é isso, eu não sei explicar, mas sim, eu fiquei muito mais potente depois que eu fui mãe. Eu acho que vocês já falaram muito, eu já tô aqui assim... Mas, para falar assim um pouco sobre muito a minha experiência, eu sempre quis ser mãe, porque eu queria muito descobrir o que era ser mãe, saber o que era esse amor, principalmente para entender o que eu estava recebendo. E aí, quando eu me tornei mãe pela primeira vez, eu fiquei muito ansiosa pelo aquele momento do quarto, sabe, do bebê chegar e tudo mais. Todo mundo falava muito sobre isso e eu não tive isso. E o meu primeiro contato com meu filho foi saber que ele estava entre a vida e a morte. Isso foi muito pesado, sabe? Então, ver que aquele momento teu de mãe estava ali, mas pôde ir embora, foi muito pesado. Eu abro muito minha vida na internet e as pessoas até falam assim, nossa, você é uma mãe. Eu me identifiquei muito quando você falou, nossa, você é uma mãezona, né? Porque você limpa a casa, você dá comida para as crianças e não sei o quê, e brinca com eles e faz isso, faz aquilo. Gente, eu queria ser muito mais, sabe? Eu queria ser muito mais. Eu quero muito, talvez, mostrar para eles um amor que talvez eu não conheça de fato. E isso pra mim é uma coisa que é um aprendizado diário, assim, sabe? Direto a gente tá aprendendo coisas novas e tudo mais. Então, assim, eu acho que ser mãe, descobrir essa maternidade, você ter essa responsabilidade de criar uma pessoa pro mundo, pra sociedade, para que ela seja boa, para que ela leve essa bondade no coração dela pra sociedade, para que ela saiba que sim, que tem que dividir, que tem que respeitar, que tem que deixar um legado. Eu acho que isso é muito importante. E assim, se pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, para o mundo, para a sociedade, saiba plantar o amor desde a sua casa, porque se todo mundo tivesse plantando o amor, essa bondade desde casa, talvez o mundo estaria mais leve, porque as pessoas acham que tem que implantar regras, e é amor, sabe? É desde criança. E a gente que tem essa responsabilidade, sabe? A gente tentar fazer pelo menos pelo nosso, que talvez na próxima geração, na próxima década, o nosso seja diferente, sabe? No meio de todo mundo. Gente, eu acho que não consigo nem mais. Foi lindo. Ai.